Olá, tudo bem? Fala, Senhor, pela Bíblia Deus fala. Deus nos fala muitas maravilhas pela palavra. Esta semana, Deus está nos falando sobre o ministério do Espírito Santo. Abra a Bíblia. Quando nós abrimos a palavra, nós enxergamos as verdades de Deus. O Espírito Santo, o seu ministério, a sua obra no coração humano. Quando Cristo ascendeu aos céus, ele orou, ele clamou ao Pai, e o Pai concedeu o Espírito Santo àqueles que estavam ali agora buscando. Nós vimos ontem o Espírito Santo e o santuário da alma. Tem um texto que eu não li ontem com você, Isaías 4:4, que é a obra que o Espírito Santo faz no coração, a obra da purificação. Vamos ler esse texto? Isaías 4 e o versículo 4 diz assim, Isaías 4:4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o Espírito da justiça, de justiça, é o Espírito Santo, e diz, e com o Espírito purificador. Então o Espírito Santo, mediante os méritos de Cristo, lá diante do Pai, ele opera aqui no santuário da alma a purificação. Então vamos agora para o tema de hoje. O Espírito guia na verdade. A Bíblia diz para nós que Jesus chegou e declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Através da morte de Cristo na cruz, ele abriu a porta, ele abriu o caminho para a salvação da humanidade. Mediante hoje os seus méritos, Jesus intercede por nós e ele realiza o juízo hoje, que é a garantia da vida eterna para cada um de nós. Então vamos agora para São João, capítulo 16 e o versículo 13. O Espírito guia na verdade. Quem é a verdade? Jesus. Depois Jesus diz em São João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus e a sua palavra é a mesma coisa. Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. Qual é o pão espiritual para nós hoje? A palavra. Entendeu? Está claro para nós? Então agora, o Espírito Santo, em São João, capítulo 16 e o versículo 13, diz assim, quando ele vier, nós já vimos que ele vai ensinar todas as coisas. E ele vai ensinar todas as coisas a respeito de Cristo, do seu ministério. Então ele vai ensinar a verdade, ele vai ensinar a respeito da pessoa de Jesus. Por isso que nós precisamos orar quando estudamos a Bíblia, porque é o Espírito que nos dá o entendimento, é ele que ensina a palavra. Agora diz assim, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito da verdade. Jesus é a verdade, então o Espírito traz a verdade ao coração. E o Espírito agora, então, a Bíblia diz que ele guiará a toda a verdade. Como entender isso? O Espírito Santo é que nos impressionará o coração a respeito da pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que vai trazer ao coração a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a palavra, todos os ensinamentos da Bíblia, todos os propósitos de Deus através da Bíblia, eles são ensinados, eles são guiados. Então é o Espírito que nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos, por isso nós carecemos, por isso há uma urgência
pela busca do Espírito Santo diariamente, para que ele venha e ele então possa nos guiar, nos conduzir. Entenda, ele impressiona o nosso coração, ele intercede com gemidos inexprimíveis no nosso coração, para que nós possamos ser convencidos, para que nós possamos nos arrepender. Ele nos conduz ao arrependimento, e o Espírito que nos conduz até Jesus. Ele nos ensina como orar, ele trabalha o nosso coração para nos levar à humildade. Vamos ver o que o texto bíblico de Salmos 25 e o verso 9 nos fala a respeito da vida. O versículo 5, Salmo 25, verso 5 diz: guia-me na tua verdade, guia-me na palavra, para que eu viva em conformidade com a vontade divina. E no verso 8, 9 diz assim: guia os humildes na justiça. Olha, guia na verdade, guia na justiça. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a justiça? Jesus. Jeremias diz: o Senhor é a nossa justiça. É Cristo que intercede por nós diante do Pai, para que o Espírito cele o nosso coração com o caráter de Cristo. Então vamos entender hoje, é o Espírito que capacita a obediência. É o Espírito que nos conduz em uma vida de santidade, de obediência a Deus. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração, guia-nos pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, impressionando e selando o nosso coração com o caráter de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.